Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar sequência aqui ao nosso congresso do IDAERJ com o painel número 9, alguns desafios da administração pública contemporânea. Vou passar de imediato a palavra à doutora Leila Coelar, que é procuradora do Estado do Paraná, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Estado do Paraná, e nos brindará com uma palestra sobre a administração pública, solução de controvérsias e os desafios da mediação. Professora, obrigada pela presença. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os participantes da mesa, saudar todos os presentes na pessoa da doutora Clélia. É uma satisfação estar novamente aqui na PGE, no Rio de Janeiro, a convite do IDAERJ da Procuradoria-Geral do Estado, e poder participar desse congresso em homenagem ao nosso querido professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. Parabenizo a instituição e, em especial, ao José Carlos, que organizou com esmero, como sempre, esses trabalhos, delineou os temas que seriam tratados, correspondendo à vasta produção acadêmica do professor Diogo. Eu queria iniciar, então, ao mesmo tempo em que faço um agradecimento aos organizadores, parabenizo a todos pela organização e aos expositores que me antecederam. Eu queria também trazer um breve testemunho da minha gratidão ao professor Diogo, porque se hoje eu estou aqui, grande parte é pelo empurrão acadêmico que ele dá a todos nós. E lembro que no ano passado, quando aqui estive falando sobre a advocacia pública e o nosso papel hoje, que deve ser muito mais voltado à proatividade, ao final da minha exposição ele me disse: é isso mesmo, Leila, continue nesse caminho. E é isso mesmo, durante esse ano, um dos temas que me fez pensar e refletir foi justamente o papel do advogado e nós, advogados públicos, em relação à consensualidade. Tema, como disse o professor Egon, como disse anteriormente pela manhã o professor Gustavo, tema que já fazia parte dos estudos do professor Diogo há anos, e nós estamos agora tratando dessa matéria. Então é graças aos ensinamentos dele, a generosidade, e não somente compartilhar os ensinamentos, mas estar disposto a nos incentivar a continuar os estudos, é que estou aqui hoje fazendo essa exposição. Então o tema, especificamente da exposição, é administração pública, solução de controvérsias e os desafios da mediação, que não são poucos, por óbvio. Assim como a doutora Aline, tive que tirar vários itens da minha bagagem, porque, claro, existem vários tópicos relevantes. Trouxe alguns deles para provocar a nossa análise e, obviamente, posteriormente podemos conversar novamente sobre outros e novos desafios que surgirão à medida em que vamos aplicando esse novo Instituto para a Administração Pública, que é a própria mediação ou são as soluções extrajudiciais e controvérsias. O professor Gustavo, na período da manhã, salientou justamente o grande número de litígios envolvendo o poder público no Brasil. Nós sabemos que nós todos temos uma formação litigiosa, até belicosa muitas vezes, e do ponto de vista da administração pública, a nossa formação foi sempre muito mais voltada à litigiosidade, e não à prevenção, e não à consensualidade. Então, nesse novo momento em que vê-se que o sistema como hoje existe não mais atinge a sua finalidade, é necessário buscar soluções tanto para a redução da litigiosidade, como também que sejam mais efetivas, que sejam mais, que atendam de uma melhor forma os interesses das partes envolvidas em eventuais conflitos. Nesse contexto todo, tem se falado nos últimos anos, em especial nesses 2 últimos anos, da possibilidade de aplicação de meios extrajudiciais, especialmente consensuais, como conciliação, mediação, sem falar na arbitragem, a partir, primeiro, da resolução do CNJ 125 de 2010, em seguida, o próprio Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Mediação, que tratam especificamente do tema. Dentro da administração pública, lembro ainda que há, nos últimos anos, experiências claras de redução de litigiosidade e de busca de consensualidade. No âmbito das procuradorias municipais, estaduais e da própria AGU, existem várias revisões internas que buscam a redução da litigiosidade.
autorizando os procuradores, por exemplo, a deixar de recorrer ou não contestar em relação a determinadas matérias. Né? No âmbito da AGU, lembro que há algumas semanas os senhores tiveram aqui mesmo na Procuradoria uma manifestação da ministra Grace Mendonça que tratou também da experiência da AGU nessa área. E ela destacava que a AGU, além de todos esses métodos de redução de litigiosidade, de centrais de negociação, que eles chamam na AGU, existe a experiência desde 2007 da Câmara de Soluções e Controvérsias, inicialmente constituída visando sanar conflitos dentro da administração pública federal, no segundo momento abrangendo conflitos entre a administração pública federal, estadual ou municipal também. Então essas experiências já mostram que a administração pública está caminhando no sentido da busca de uma diminuição de litigiosidade e na busca da consensualidade. E por que a busca dessa consensualidade? A meu ver, pessoalmente, digo que a razão principal é a busca do interesse público. Porque o interesse público ele deve ser almejado da melhor forma em que ele pode ser atendido. E nisso eu vou tomar a liberdade de reproduzir, como nós falamos anteriormente, acho que na exposição do professor Egon e mesmo na exposição pela manhã do professor Gustavo, as lições do querido professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que dizia o seguinte: no âmbito do direito administrativo, jamais se cogita negociar interesse público, mas de negociar os modos de atingi-lo com maior eficiência. Então, parece-me que justamente não se pode motivar a não aplicação desses meios consensuais ou a redução de litigiosidade alegando o interesse público. Ao contrário, é o próprio interesse público que legitima a aplicação desses institutos, porque o que se deve buscar é atingi-lo da melhor forma, da forma mais eficiente. E ainda, o ilustre jurista dizia, no mesmo texto, sobre novos institutos consensuais da administração, da ação administrativa, publicado em 2003, é que coexiste com o interesse público deduzido no conflito o interesse público não menos importante de compô-lo. Esse interesse de dirimir o conflito e retomar a normalidade das relações sujeitas à disciplina administrativa é, indubitavelmente, de maior importância, tanto na esfera social como na econômica, justificando que sejam encontrados modos alternativos de atendimento ao interesse público envolvido, que não aqueles que deveriam ser unilateralmente aplicados pelo poder público. Então, essa busca do interesse público da forma mais eficiente parece que a grande motivação para que a própria administração pública e os advogados públicos sempre cogitem se os meios consensuais, se a mediação não seria a forma mais eficiente no caso concreto. Ainda, queria observar que hoje a previsão ou a busca da utilização prévia de mediação ou de conciliação, seja em conflitos judicializados ou não judicializados, acaba sendo até mesmo uma obrigação, um dever, tendo em vista as próprias previsões normativas. Digo, já no preâmbulo da Constituição Federal, a seguinte menção: o Estado brasileiro tem um compromisso com a solução pacífica de controvérsias. Desde lá já se falava na busca da paz social, nessa pacificação. Ainda, o Código de Ética do Advogado, aprovado pela Resolução 2 de 2005 do Conselho Federal da OAB, diz expressamente, no artigo 2º, inciso 6º, que é dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Nesta linha também, o artigo 8º, parágrafo 1º, prevê que o advogado público deve contribuir para a redução da litigiosidade. Além disso, como vimos, própria lei de mediação, outras normas específicas ou esparsas, como a lei de concessões, lei das PPPs, lei da RDC, tratam da previsão da utilização de conciliação e mediação. E mais recentemente, mais especificamente, o novo Código de Processo Civil, que fala do tema dos artigos 334, 359, 165 e mais especificamente no que diz respeito à advocacia pública, no artigo 174, quando fala das próprias câmaras de mediação da advocacia pública.
Então, nesse sistema, hoje que se diz processual multiportas, em que é possível escolher a melhor forma de solução da controvérsia, parece-nos que o interesse público, conjugado com as normas existentes, impõe o dever ao administrador, à administração pública e ao advogado, seja ele público ou privado, avaliar, no caso concreto, qual a melhor forma para a resolução da controvérsia específica. Mediação, conciliação, arbitragem, judicialização, alguma forma, mas a mais eficiente possível. Partindo dessas premissas, queria observar, então, e já entrando na questão específica dos nossos desafios com a utilização da mediação, é que a utilização da mediação pressupõe a adoção de algumas balizas em relação à administração pública. A decorrência da própria natureza da atividade pública, do regime jurídico público, das normas que se aplicam à relação jurídica com a administração pública. Então, diria já de início que ao aplicar-se a mediação, não se pode deixar de observar, além das normas específicas da mediação, que regulamentam a mediação, previstas, por exemplo, no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação, é preciso verificar também, no caso concreto, as normas aplicáveis e observá-las para que não haja desrespeito a alguns princípios próprios do próprio direito público ou direito administrativo. Então, são cautelas e, muitas vezes, na prática, dificuldades, desafios que se impõem ao administrador. E, nesse caso, o exemplo que eu dei, inclusive, é verificar se não há, no caso concreto, uma vedação à utilização da mediação, uma impossibilidade, como nós tratamos, por exemplo, algumas questões ambientais em que não é possível em nenhuma hipótese transigir. Ainda, eu apontaria como um segundo desafio ou peculiaridade que geraria um desafio aos advogados e aos advogados públicos quanto à adoção da mediação com a administração pública, diz respeito à própria definição do interesse público e a política denominada pelos doutrinadores da mediação de política do ganha-ganha. Parte do pressuposto que na mediação, como as partes são induzidas por um terceiro neutro a dialogar, a conversar, a elas mesmas encontrarem a solução aplicável e não mais ter uma solução imposta ao caso concreto, é preciso deixar muito claro qual é o interesse público que está sendo protegido naquele caso concreto. E eu acho também que pela manhã foi destacado um ponto relevante em relação a isso, que é a necessidade da motivação adequada da utilização daquele método de composição de conflitos. Essa motivação adequada, para quem atua do lado da administração, e aqui eu falo em nome meu próprio como procurador do Estado do Paraná, mas tenho certeza que a situação aqui para os procuradores do Estado do Rio é a mesma, essa comprovação, motivação, ela depende de um entrosamento muito grande com outros entes estatais, com outras secretarias de Estado. Por quê? Nós precisamos de dados concretos. Essa motivação, ela deve ser embasada, e falavam anteriormente, no que diz respeito aos riscos que cada medida acarretaria, os riscos, a economia que seria feita com a utilização daquele método. Quais as pessoas que estariam abrangidas em situação semelhante, aí visando respeito, por exemplo, ao princípio da isonomia. Então, a questão é uma análise econômica, de custo-benefício, mas um custo-benefício em relação à situação concreta, mas também pensando no futuro. A partir do momento em que eu resolvo administrativamente ou consensualmente uma determinada questão, qual o risco que eu vou ter em relação a novas demandas administrativas? Eu não teria um aumento no meu fluxo de demandas, a partir do momento que eu facilito a negociação, a pessoa não vai ter mais que esperar tanto tempo junto ao judiciário para uma solução. Então, toda essa análise de risco, essa motivação, esses dados concretos, depende de uma atuação, e eu diria até de um chamamento, de uma adesão por parte dos outros entes estatais. Não basta a advocacia pública sozinha atuar sem a adesão dos demais órgãos que integram a administração pública, para que possa haver essa motivação correta e a comprovação de que, naquele caso, o interesse público será melhor, ou será atendido da melhor forma possível, mediante utilização de conciliação ou mediação, por exemplo.
Esse é um desafio muito grande. Nós que estamos começando a trabalhar com a mediação, nós vimos a dificuldade de que, por exemplo, Secretaria de Estado, da Fazenda ou Secretaria de Planejamento adotem ou acompanhem os projetos, as propostas da advocacia pública nesse sentido. Até por dúvidas em termos de gastos, ou como nós sempre sabemos, a posição do governante, em nome de governo e não de Estado, de sempre querer passar a conta para o próximo gestor. Então aí nós também ficamos sempre com algumas dificuldades administrativas, que é um desafio a ser superado, superado por todos nós que trabalhamos com a administração pública também. Então cabe à administração avaliar os riscos, e todo esse resultado, esse estudo de impacto vai depender realmente de uma adesão por parte de toda a administração pública, não apenas dos advogados públicos. Ainda nessa mesma seara, eu acho que um desafio que é grande para nós que trabalhamos com a administração pública, diz respeito também ao envolvimento de outros entes vinculados ao poder público ou outros entes administrativos. É muito difícil para o advogado público a adoção ou a aceitação da adoção de procedimentos, de modos de solução extrajudiciais, tendo em vista o receio que os advogados têm em relação, por exemplo, aos órgãos de fiscalização, em relação ao Ministério Público, em relação ao Tribunal de Contas, por exemplo, ou mesmo em relação ao próprio Poder Judiciário e Poder Legislativo, em vários casos. Então, além daquela necessidade de adesão dos órgãos internos da Procuradoria ou dos órgãos de advocacia pública em relação a esses métodos extraconsensuais, é necessário também trazer para esse debate, trazer para esse amadurecimento de ideias, para essa evolução, talvez, uma teoria da mediação em relação ao poder público, à advocacia pública, trazer esses outros entes, Ministério Público, Tribunais de Contas, Legislativo, Judiciário, para que possamos juntos amadurecer todos esses questionamentos que envolvam a aplicação desses novos institutos. Sob pena de, com receio do controle ou com receio da fiscalização, nada seja feito por parte da administração pública e dos advogados públicos também. Claro que existem outros desafios também vinculados. Eu diria, um deles, nos casos concretos, muitas vezes, é o respeito ao próprio princípio da isonomia, aos princípios de economicidade, proporcionalidade, que cada caso concreto vai envolver. Ainda, em relação até algumas peculiaridades do rito a ser adotado, que muitas vezes não pode ser coincidente aquele rito previsto para a resolução de controvérsias entre entes particulares. Nós sabemos que a mediação envolve realmente uma solução de controvérsias em que as partes decidem, porque confiam no terceiro, naquele mediador que é imparcial e que detém um conhecimento, esse terceiro que vai auxiliá-los nessa decisão. Existe, então, toda uma relação de confiança entre as partes que é necessária. Existem vários desafios, porque a relação não será a mesma que existe em relação aos entes particulares. E nós teríamos um falso conflito existente entre princípios aqui, que seria um princípio da mediação, que é o princípio do sigilo, com o princípio do direito público e direito administrativo, com o princípio da publicidade. Então, algumas nuances aos princípios, às vezes, serão necessárias para que possa ser feita a mediação. E eu diria, por exemplo, no caso concreto de mediação, às vezes justifica-se, nos primeiros momentos da realização da mediação, o sigilo. O sigilo para que possa ser efetuado o acordo entre as partes. Porque se todas as informações, por exemplo, que o mediador obtiver de uma das partes, numa daquelas sessões isoladas, ele passar para outra parte, ou, na verdade, tornar público para todos os terceiros interessados, necessariamente a outra parte não terá mais a confiança, não terá mais interesse na mediação. Ela sequer vai ocorrer. E, por outro lado, nós podemos acarretar problemas ainda maiores em relação a eventuais outros conflitos, potenciais conflitos que possam surgir. Então, eu não estou dizendo, vejam bem, que não se deve respeitar a publicidade. Estou dizendo somente que devemos atenuar a forma de aplicação.
penso que em alguns casos, no primeiro momento, seria necessário atenuar ou dar algumas nuances à publicidade, em razão de todo o sigilo que é inerente à noção de mediação, para que no final desse procedimento seja aberta toda a publicidade de tudo que ocorreu, inclusive em relação principalmente da motivação que levou à utilização do Instituto, no caso concreto, e a solução adotada entre as partes, que deve ser embasada, inclusive, como eu disse, nessa análise de riscos desses elementos que devem ser fornecidos por outros órgãos da própria administração pública. São esses, então, deixa eu falar com vocês. Então, também estou aqui correndo, tirando mais algumas coisas da minha mala. Existem, claro, inúmeros outros desafios, não só vinculados então, a essa confidencialidade e a publicidade, em relação à própria questão do princípio da confiança, da motivação, mas eu gostaria, na verdade, só de destacar, para finalizar, a questão da utilização da mediação. Primeiro, que a utilização dos meios consensuais para a solução de controvérsias envolvendo o poder público, além de ser previsto legalmente desde a própria Constituição Federal, passando por diplomas específicos e pelo novo Código de Processo Civil e Lei de Mediação, ele é um dever principalmente se tomarmos em conta as lições que foram apresentadas do professor Diogo, que diz que nós temos que achar a melhor forma para atingir o interesse público. E muitas vezes a melhor forma será efetivamente mediante a utilização da mediação. Não podemos, como advogados públicos ou mesmo advogados privados ou estudiosos do direito, achar que esse instituto é passageiro. Achar que nós vamos solucionar os problemas da judicialização extrema envolvendo o poder público, simplesmente ignorando os institutos que estão aí. As previsões legislativas, como disse o professor Alexandre há pouco, não podemos ignorar o que existe. O que devemos fazer é estudar e nos preparar para utilizar esses institutos da forma possível e da melhor forma para atingir o interesse público. Eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer a oportunidade de participar desse evento em homenagem ao professor Diogo. Agradecer a oportunidade de ter tido a possibilidade de conhecê-lo, de ter aprendido com ele e poder continuar a utilizar as lições e seguir adiante. Muito obrigada pela atenção, obrigada a todos. Agradeço então a doutora Leila pela sua exposição e passo a palavra ao doutor Rodrigo Mascarenhas, que é mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra e procurador do Estado do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Obrigada. Boa tarde a todos. Doutora Patrícia, doutora Leila Coelha. Eu, em primeiro lugar, queria saudar homenageando o professor Diogo Figueiredo. Queria saudar meus diversos colegas procuradores do Estado presentes na pessoa do vice-presidente da nossa Associação Nacional de Procuradores, o Bruno Azan, a pessoa do nosso subprocurador-geral, o Fernando Barbalho. Queria também saudar nossos visitantes de outros estados, na figura do professor Paulo Modesto. Para mim é uma honra fazer parte desse congresso em homenagem ao Diogo Figueiredo, sem deixar de lembrar aí dos 7 anos aí da passagem do nosso Marcos Bueno. Bom, a Lei de Improbidade Administrativa está fazendo 25 anos esse ano, e ela é parte do pacote que eu chamo de contribuição do direito público para a inviabilidade do país. Na minha visão do direito público brasileiro, há uma divisão esquizofrênica. A gente tem, de um lado, o direito constitucional, que manda entregar tudo. E, de outro lado, nós temos, digamos, o restante do direito público, que é aquele que viabiliza a entrega. Nenhuma decisão judicial chega com o remédio. Uma vez quase chegou um mandato, eu recebi um mandato e eu tinha um colírio, mesmo que eu usava. Então, quase que o mandato volta com remédio. Mas eu resisti porque a moda podia... O sujeito ia achar que aquele caminho era bom e ia continuar com isso. Então a gente tem, de um lado, o direito constitucional manda entregar tudo. E de outro, uma série de normas, lei de licitações, lei LRF, lei de parcerias,
e a lei de improbidade, que tornam a vida do gestor quase infernal. Mas aqui a gente vai se dedicar à lei de improbidade, que está fazendo 25 anos de mau serviço prestado ao país, mas eu queria ter esse pano de fundo. Espero que segunda-feira eu vou falar da lei de improbidade, eu vou falar no MP. Imagina, doutor Paulo Modesto, como é que eu vou falar essas coisas? Bom, em primeiro lugar, só uma menção que eu acho importante, é que a lei de improbidade administrativa não era uma imposição constitucional. O que eu quero dizer com isso? A Constituição estabelece quais são as consequências do comportamento tido como improbidade administrativa, até então um conceito juridicamente indeterminado. Até então, embora já existiam menções na legislação, inclusive na legislação trabalhista, à improbidade, ainda que não administrativa. Mas o legislador, por exemplo, poderia ter optado por penalizar a improbidade por meio dos sistemas que já existiam. Sistema de repressão administrativa disciplinar, sistema penal. Mas não, ele optou, na minha visão, pelo menos, por construir um sistema inteiramente novo. Bom, e aí o primeiro tema, já que a gente está fazendo, a minha ideia é tratar de alguns temas antigos da lei de improbidade administrativa, poucos, quatro questões no total, e alguns temas novos, alguns temas do futuro, o que a lei de improbidade administrativa anda fazendo por aí. Bom, então, o primeiro tema, o mais básico da lei de improbidade administrativa, ainda não resolvido e que tem consequências muito importantes do ponto de vista teórico e prático, é qual é a sua natureza. E as posições, tradicionalmente, no mundo inteiro, se tenta enquadrar sistemas de responsabilização numa divisão tricotômica entre sistema de responsabilização penal, sistema de responsabilização civil e sistema de responsabilização administrativa. Essa tricotomia, a rigor, não está inteiramente correta, porque está um outro sistema de responsabilização mais típico dos países parlamentaristas, que é a responsabilidade política. Mas como a responsabilidade política, embora juridicamente conformada, não segue propriamente padrões jurídicos, então permanecemos, em geral, quase todos os países do mundo ocidental, com essa tricotomia: responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. No Brasil, o professor Fábio Medina-Osório é o grande defensor da primeira posição, que é tentar enquadrar a responsabilidade da improbidade administrativa como uma responsabilidade administrativa, inserida dentro do direito administrativo sancionador. Com todo respeito, o professor Fábio falou aqui ontem, não me parece essa posição correta, porque o direito administrativo sancionador tem, a meu ver, como sua principal característica ser um sistema de sanções aplicadas pela administração pública. O professor Fábio Medina-Osório tenta sair dessa cilada de forma muito habilidosa, dizendo que, na verdade, a improbidade administrativa tem natureza de direito administrativo sancionador, no que se refere ao direito material, mas não ao direito processual, mas que me parece complicado tentar sair desse esquema tricotômico, afirmando que o direito administrativo sancionador, sempre aplicado pela administração pública, na verdade, no Brasil, um sistema que é aplicado pelos tribunais. Então, quando se fala de improbidade administrativa, aí o administrativo, para mim, está muito claro que está qualificando o objeto da tutela do direito, que é a administração pública e não a forma de apuração da responsabilidade. A segunda linha que tem adeptos aqui no Rio, um livro muito conhecido, uma obra de referência de dois promotores, Emerson Garcia e Rogério Pacheco, mas que tem que ser acompanhados, por exemplo, a professora de Pietro, consideram que a improbidade administrativa é uma responsabilidade de natureza civil. Também, com todo respeito, me parece uma estranha relação desse direito do direito civil. Nunca li uma linha sobre responsabilidade administrativa em nenhum livro de direito civil. A única conteúdo desse adjetivo civil, a responsabilidade administrativa, só pode ser, que é um conteúdo às vezes usado na doutrina jurídica, que é por oposição penal. Portanto, não me parece muito esclarecedora essa linha. Já se disse em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes,
que a improbidade seria uma responsabilidade quase penal. E numa obra que um artigo escrito pelo ministro Mário Arnoldo Valde, há uma definição de ação de improbidade que deixa claro como é que é complexo o tema. Diz assim: ação civil de forte conteúdo penal com incontestáveis aspectos políticos. Genial. Bom, qual é a nossa posição? A minha posição é que o sistema de improbidade administrativa é uma criação brasileira, absolutamente original, não enquadrável nem na responsabilidade penal, nem na responsabilidade administrativa do direito administrativo sancionador, nem na responsabilidade civil. Não fui eu que criei essa posição já vi defendida muito antes de mim, o professor José Roberto Pimenta Oliveira, que é do Ministério Federal, que é uma obra muito interessante de improbidade sobre o tema. Eu não concordo com todas as razões pelas quais ele chega a essa conclusão, mas eu concordo com a conclusão de que é um sistema distinto. E não dá para forçar a barra e tentar colocar a força a improbidade administrativa nem dentro do direito civil, nem dentro do direito administrativo sancionador, e também a gente não ganha muito chamando ela de responsabilidade quase penal. Mas qual é a consideração mais importante em considerar que o sistema de improbidade administrativa é um sistema distinto de responsabilização como manifestação do direito repressivo do Estado? É a parte final. Direito de improbidade administrativa faz parte do esquema, faz parte de uma forma de responsabilização punitiva. Então, a grande chave aqui da questão não é tanto dizer o que é, qual é a natureza da improbidade administrativa, mas é destacar a sua característica punitiva, por oposição aos sistemas reparatórios. E por que isso é importante? Porque no momento em que a gente diz que é um sistema punitivo, a gente atrai a incidência de todos os princípios afirmados ao longo da construção jurídica ocidental que informam qualquer pretensão da administração pública de punir alguém por alguma coisa. Princípio da tipicidade, princípio da legalidade e vários outros. O que tem acontecido e por que é difícil tratar de sistemas de reparação de responsabilidade no Brasil? Porque o Brasil tem se esmerado em criar sistemas de responsabilização que misturam as duas consequências. Nós temos a improbidade administrativa, nós temos o sistema de controle de contas pelos tribunais de contas e nós temos agora a problemática lei chamada de improbidade empresarial, a lei outro nome mais conhecido, a lei anticorrupção. Esses três sistemas misturam consequências reparatórias com consequências punitivas. E ao se misturar, se confundem. E como são bens jurídicos especialmente tutelados, a gente engole, a gente compra essa confusão como se fosse algo normal quando ela é aterrorizante. O que eu quero dizer? Exemplo do direito ambiental. No direito ambiental, na esfera reparatória, se admite solidariedade, se admite flexibilização dos nexos de causalidade, tendo em vista dificuldades de apurar o autor de uma determinada poluição. Mas admitir toda essa flexibilização, quando eu estou pensando em punir, é absolutamente inaceitável do ponto de vista teórico. Isso foi afirmado na União Europeia em 1976, num caso levado perante a Corte de Direitos Humanos, em que um soldado holandês tinha sido punido pelo exército holandês, levou o caso à corte, a Holanda disse assim: desculpa, isso aqui não é direito penal, isso aqui é direito administrativo sancionador. E a Corte Europeia, lá em 1976, disse: olha só, se eu for deixar os Estados criarem sistemas repressivos, darem a ele o nome não penal e fazer o que quiser com esse sistema, acabou a proteção aos direitos fundamentais em face de pretensões punitivas do Estado. Essa decisão foi reafirmada agora, em 2009. A gente devia prestar alguma atenção para ela, porque eu tenho visto decisões muito preocupantes, como uma aqui do TRF da segunda região, dizendo que, em matéria de improbidade, basta o autor expor os fatos, não precisa qualificar juridicamente. Não precisa qualificar juridicamente perante os tipos de improbidade que já são tão amplos
que deixam de ser tipos. Não todos. Os tipos daquele caput, né, que fala violar o princípio da legalidade, por aí vai. Bom, então, e aí eu já entrei no outro velho problema, que agora eu vou tratar. Um velho problema e um novo problema, para tentar ficar aqui nos 10 minutos. Então, um velho problema é a tipicidade mais do que aberta do famoso caput do artigo 10 ou 11, agora esqueci de cabeça. Mas um dos dois que é o que fala da violação aos princípios da administração pública. Obrigado. Então, isso equivale a uma tentativa de responsabilização de agentes públicos pelo judiciário com base em estándares próprios da responsabilidade política. Como é que eu responsabilizo alguém politicamente, sobretudo no sistema parlamentarista? Eu digo para ele, você foi um mau governante. Por quê? Porque eu acho que você foi um mau governante. A sua política está sendo mal desenvolvida. E se eu tiver maioria, eu derrubo. Só que a gente está querendo fazer isso por via da improbidade administrativa, sem as garantias do processo penal, flexibilizando as garantias do processo penal, e sem a legitimidade que uma Assembleia tem no parlamentarismo para derrubar um governo. E isso tem sido feito com a colaboração de parte da doutrina administrativa, por meio da introdução no discurso da improbidade, no discurso do elemento da ineficiência. Então, por exemplo, se chegou a dizer que a improbidade administrativa é nada menos do que uma modalidade, a mais grave na perspectiva do direito administrativo brasileiro, mas gestão pública. Vou ter que correr aqui porque só tem 5 minutos. Bom, aí o direito administrativo brasileiro, quando fica sustentando aquelas teses, olha, direito à ampla, à boa administração e tal, está construindo o caminho para que se chegue ao ponto de punir alguém, de pretender punir alguém amanhã por causa de má administração, né? Porque não baixaram os índices daquela doença. Então vamos lá, os últimos problemas que eu queria tratar. A lei de improbidade administrativa tem sido utilizada pelos órgãos de controle, mas pelo legislador, tem muita culpa aqui do legislador, como instrumento para forçar, impedir ou dificultar políticas públicas. Primeiro exemplo, talvez o mais dramático. A lei de improbidade tem sido alterada toda hora para introduzir novos tipos de improbidade, às vezes mudando ela diretamente, às vezes deixando na lei de origem, com tipos como não cumprir os requisitos dessa lei. Então, 2 exemplos que eu considero graves. Lei de proteção da pessoa com deficiência. Tem o seguinte tipo de improbidade: deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Então, qualquer promotor agora anterior pode instaurar qualquer ocupação civil pública se um determinado prefeito não tiver feito a acessibilidade de todas as ruas num determinado prazo. É claro que é importante tutelar os deficientes, mas não assim. Se o prefeito disser, eu tenho um orçamento pequeno, eu prefiro creche para criança. Aí perguntar para o procurador dele, creche para criança, se eu não fizer, tem um tipo de improbidade? Não, eu vou fazer isso aqui. Ainda que tenha só, enfim, que a população de deficientes seja muito pequena na cidade. O caso que me parece mais esclarecedor é o do Estatuto da Metrópole. Lei inconstitucional, adotada sem o menor fundamento pela União, não tem a menor competência para dispor sobre região metropolitana, criou uma lei dizendo que as regiões metropolitanas têm que ter um plano de desenvolvimento urbano integrado. Diz que esse plano tem que ser aprovado pelo Legislativo, quer dizer, uma lei federal sem competência legislativa para tanto, ainda dispõe sobre o processo legislativo estadual, dizendo que determinada matéria é de reserva do Legislativo estadual, contrária à decisão do Supremo em matéria de região metropolitana, que de quem toma as decisões sobre a região metropolitana é o órgão, e esse sim deve ser criado pela lei estadual. Não satisfeito com essa maravilha, que serve para complicar um tema já muito complicado pela região metropolitana, a lei estabeleceu o seguinte: incorre em improbidade administrativa o governador ou agente público que atue na estrutura de governança federativa que deixar de tomar as providências para garantir o cumprimento do caput, que é aprovar esse plano. Eu não vou nem entrar no mérito também sobre a absoluta incompetência da União para estabelecer tipos de improbidade dirigidos ao governador do Estado. Se a gente admitir isso, acabou a federação. A União, por meio do seu legislador, pode estabelecer formas de punição direta dos chefes das outras unidades autônomas. As outras 2 hipóteses: impedir políticas públicas mal vistas. Com base no caput,
O Ministério Público, por exemplo, já ajuizou ações contra prefeitos que contrataram a OAS. Não alegando, isso terminou no STJ, não alegando vícios, violação à lei da OAS, mas alegando que aquilo tudo é inconstitucional. Então, não gosto de uma política pública, o que eu faço? Digo que ela é ilegal, processo o cara dizendo que aquilo é uma improbidade. E, por fim, a outra coisa que a lei de improbidade está sendo usada para dificultar políticas públicas. Exemplo, a meu ver, quase grotesco. Eu ia dizer que era difícil a gente encontrar uma lei mais complexa para dar certo que a lei de consórcio público. Mas depois que a doutora Aline falou da lei de parcerias, a lei de consórcio é uma brincadeira. Então todo mundo sabe que para celebrar um consórcio eu tenho que estabelecer, tem que celebrar vários instrumentos jurídicos. Contrato de rateio, contrato de programa, aprovar nos orçamentos de todas as câmaras. Pois bem, a lei de consórcios públicos, que é uma lei importantíssima para viabilizar vários problemas entre os municípios, provavelmente de chão, até problemas de região metropolitana, trouxe um tipo de improbidade que é assim: celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público no meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Então, tudo aquilo bonito que a gente entende na obra do professor Diogo, não, formalidade, prejuízo, até coisas do direito administrativo francês clássico, padre nulité sanguínea, aqui não cumpriu uma formalidade da lei de consórcio, é uma improbidade administrativa. Então, um procurador agora no município do interior que tiver que orientar um prefeito, se ele pensar no interesse público, ele menciona o dispositivo. Se ele pensar, coitado do prefeito, se o prefeito só... Teoricamente, isso aqui é um consórcio. Se eu fizer um consórcio, cometeu algum erro, e eu duvido que deem para qualquer advogado competente um processo de celebração de consórcio, que ele não vai criticar pelo menos uma bobagem procedimental qualquer. Em suma, nós estamos agora, o legislador, e aí é culpa do legislador, muita coisa a gente bota nos órgãos de controle, mas é melhor não falar de órgãos de controle aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, na nossa CCE, a gente está vendo aí o que tem acontecido. O legislador acordou, está maravilhado com a lei de improbidade. Está prestando um enorme desserviço ao país. Por exemplo, a questão que a senhora Leila Coelho tratou da mediação. É uma grande vetor de saída para problemas complexos. Mas não aqui no Brasil, não nessa quadra histórica. Porque a preocupação é que você celebra uma mediação como advogado público, depois vai ter o nosso Tribunal de Contas, cujo presidente assumiu que era bandido, o ex-presidente atual quem está tentando salvar, e ainda será aposentado, ele vai analisar, vai dizer, não, que você pode em tese fazer, pode, mas olha só, você está errado, enfim. Então, com esse tipo de instrumental, dessa forma de utilização da lei de improbidade que o legislador brasileiro tem usado com o apoio de parte da doutrina, maravilhada por uma afirmação teórica de direitos, a que tudo dê certo, a que tudo funcione, se a gente seguir esse caminho, ninguém mais vai aceitar ser gestor público, ser agente público. É um caminho que a gente tem que pensar muito bem e começar a refletir sobre isso, senão a gente vai estar causando, já no curto prazo, um resultado muito bom para a população. Muito obrigado pela atenção de todos.